Oi, então eu vou falar sobre as fake news e para todo mundo entender claramente o que eu quero repassar e também para ninguém se perder ao decorrer do vídeo, nem ficar confuso, eu vou separar em tópicos. O primeiro tópico vai ser o que são as fake news, o que elas são em si, qual é o conceito de fake news. O segundo tópico eu vou explicar um pouco o porquê e como as pessoas começaram a ter um interesse maior em procurar, em entender o que são elas, como elas são desenvolvidas. Em terceiro, eu vou explicar um pouco o que compõe as fake news, como elas são criadas, como elas são feitas. Em quarto, eu vou citar 2 exemplos que ficaram bem conhecidos aqui no Brasil. E em quinto tópico, com base em algumas pesquisas, eu vou deixar 3 perguntas para vocês se perguntarem ou perguntarem para outras pessoas quando perceberem que uma notícia parece não ser tão verdadeira assim, mas como uma forma de prevenção também. Para o primeiro tópico, que são as fake news? Se nós pegarmos esse termo fake news e traduzirmos para o português, ele fica basicamente notícias falsas, ou seja, são informações, notícias, um material, um conteúdo que é divulgado por veículos de comunicação e que nem sempre tem um teor tão verdadeiro assim, nem sempre são reais. Tais notícias têm uma repercussão muito forte e um impacto muito grande em relação a pessoas que não têm uma escolaridade tão desenvolvida, ou seja, pessoas que só têm as redes sociais para se manter informado. Mas isso não quer dizer que pessoas que têm um certo nível de escolaridade, um certo nível de estudo mais avançado, não seja atingido por fake news. Muito pelo contrário, todas as pessoas podem ter acesso a fake news, até porque as fake news têm uma relação direta com a política, e vocês vão entender um pouco mais ao decorrer do vídeo essa relação entre política e fake news. As fake news também têm um alto teor viral, ou seja, elas são espalhadas muito rápido, elas tomam uma proporção muito grande em pouco tempo. E é exatamente por esse motivo que é muito preocupante. E as fake news, elas têm uma forma de fazer com que se espalhem mais rápido. Mas como? As fake news, elas tentam fazer com que as pessoas se sensibilizem mais. O telespectador, o leitor, fazer com que essas pessoas se sintam na vontade, na obrigação de mostrar para mais pessoas aquela tal notícia. Ou seja, você, eu, todos nós somos seres humanos, então por isso a gente sente necessidade de espalhar, de compartilhar notícias que são polêmicas ou que são preocupantes, escandalosas, porque todo mundo tem o direito de saber. Então, um dos veículos mais propícios a se espalharem fake news são, por exemplo, WhatsApp, Instagram, Twitter, ou seja, um grupo de WhatsApp pode causar uma catástrofe, sabe? Pode causar real danos na vida de outras pessoas. E agora falando um pouco sobre o segundo tópico, como e por que as pessoas começaram a ter esse interesse. Mais precisamente no período de eleição em 2016, lá nos Estados Unidos, na época de que Trump ia ser eleito, Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos atualmente, começaram a surgir notícias falsas em relação a ele e aos oponentes dele também, aos outros candidatos, à presidência. E aí as pessoas começaram a sentir a obrigação, o dever de procurarem corretamente essas informações, se o que chegava a elas era realmente verdadeiro ou se eram só notícias falsas. E um fato interessante em relação a isso também é que New York Times, o jornal muito famoso de lá,
começou a ter muito mais assinantes depois desse período, porque as pessoas começaram a ter uma vontade, uma curiosidade e realmente a buscarem fontes confiáveis para se manterem informados. Agora falando um pouco sobre como as fake news são criadas e desenvolvidas, o que compõe elas, e as fake news elas podem ser construídas e feitas de várias formas. Ou elas podem surgir em sites humorísticos, ou seja, o famoso meme pode se tornar uma fake news, porque as pessoas podem compartilhar achando que é verdade, e nisso tomar uma proporção que não deveria ser apenas uma brincadeira, mas acaba tomando outro rumo. Também podem ser notícias que são verdadeiras, mas que as pessoas, essas pessoas que são responsáveis, né, por divulgar informações sobre diversos temas e assuntos, modificam um pouco o contexto e aí as pessoas passam a compartilhar achando que é verdade, e também às vezes as pessoas utilizam nomes renomados dentro desse meio jornalístico, por exemplo, o G1. Várias pessoas que querem, né, ter um sucesso, um reconhecimento na área jornalística, elas se apossam do nome G1, que é da Globo, e passam a divulgar informações que têm um certo teor de verdade, mas que em sua maioria é mentira, porque são situações inventadas, enfim. E como eu já havia citado, as fake news elas têm um propósito, né, um objetivo assim, para fazer com que seja espalhado mais rapidamente, de sensibilizar o leitor, o telespectador. Então, os temas, os títulos das notícias são bem chamativos, bem chocantes, para fazer com que as pessoas compartilhem mais e tenham mais essa vontade de repassar, de compartilhar. Agora falando um pouco sobre os dois exemplos que eu falei que eu ia citar no decorrer do vídeo. O primeiro exemplo é da Marielle Franco, que foi uma vereadora do Rio de Janeiro. Ela foi assassinada e durante esse período do assassinato dela, as pessoas começaram a receber e a compartilhar notícias falsas em relação a ela. E uma das notícias foi que ela havia sido casada com um traficante, o nome dele Marcinho. Só que na verdade, quando foram procurar, avaliar as fontes, se aquilo era realmente verdade, acabaram descobrindo que uma foto, né, que era a tal notícia, era uma foto dele com uma mulher, na verdade não era Marielle, era outra mulher que o próprio traficante havia postado em redes sociais anos atrás e não tinha exatamente nada a ver. Então foi uma mudança de contexto bem radical. E a outra notícia é em relação a uma mulher que foi assassinada, um grupo de pessoas a agrediu até a morte por acharem que ela estava envolvida numa seita satânica que pegava crianças, matava, estuprava, enfim, sendo que era apenas uma notícia falsa que havia sido espalhada com o nome errado. Um pouco sobre as 3 perguntas que eu citei no começo do vídeo, que eu ia deixar para vocês, que elas são do Carlos Orsi. Ele é um jornalista e também escritor de horror e ficção científica, e ele é especializado em divulgação de teorias científicas. E ele deixou essas 3 perguntas num vídeo, que é uma palestra que está disponível no YouTube. E nessas 3 perguntas, ele procura uma forma de todo mundo se prevenir contra as fake news e evitar de estarem divulgando e compartilhando informações que na verdade não são verdadeiras e que podem causar reais problemas na sociedade. E as 3 perguntas são: a primeira, do que você está falando, do que você realmente está falando? A segunda, o que você realmente quer dizer com isso? E a terceira, como você pode
me provar isso. Na primeira tem mais a ver com termos, ou seja, quando você vê alguma notícia, você procura o termo, você procura do que real aquela notícia está falando. E aí você pode procurar em outras fontes para saber se aquilo é realmente verdade. Em relação à segunda pergunta, o que especificamente aquela pessoa está falando? Aquela notícia fala sobre o que no geral? Qual é o assunto de verdade? Qual a problemática daquela notícia? E em terceiro, aquela fonte, em relação à terceira pergunta, aquela fonte que aquela pessoa está te mandando, aquela notícia, é realmente confiável? Tem outras notícias que a gente pode usar como um apoio, um suporte para dar mais confiança a essa fonte? Então, são essas 3 perguntas que vocês podem deixar guardado para aguçar mais o senso crítico em relação às fake news, para elas não serem divulgadas com tanta facilidade e também para vocês repassarem para outras pessoas, para cada vez menos as fake news serem amenizadas, o compartilhamento e a divulgação delas serem amenizadas.